Olá, bem-vindos de volta aqui no Ares Podcast. Estamos aqui dando início ao terceiro episódio. Esse podcast a gente idealizou com uma forma de falar de forma descontraída, leve, sobre o sistema respiratório, sobre a pneumologia. Esse projeto foi idealizado por 3 pneumologistas, por mim, Fabrício. Eu, Sabrina, que sou pneumoped. E eu, Lívia, também sou pneumoped. Para começar aqui, vou pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no TikTok e também estamos no Spotify. Então, busque a gente lá, que vai ser bem legal ter vocês lá, tá? O tema de hoje que a gente vai apresentar é um tema bem polêmico, né, da nossa área, né, meninas? A gente vai falar de um diagnóstico que não existe, mas é bem difundido, né, no nossa prática, infelizmente. Então, o tema é princípio de pneumonia. O que é isso? Na ferida, né? Né? Então, Sabrina, princípio de pneumonia, e aí? Esse é um dos ranços, né? A gente falou sobre isso no episódio anterior, mas hoje é um dia um momento só para a gente falar sobre essa entidade clínica que, na verdade, infelizmente ou felizmente, ela não existe. Princípio de pneumonia, princípio de gravidez, é assim, Olivia? Não tem como você ter um princípio de gravidez, ou você tá grávida ou não tá, né? Aquele teste positivo, ou ele é positivo ou ele é negativo, é igual a pneumonia. Ou você tem uma pneumonia, ou você não tem uma pneumonia. A entidade, princípio de pneumonia, ela não existe. Você pode ter uma pneumonia viral, você pode ter uma pneumonia bacteriana, mas princípio não existe. Infelizmente, eu acho que na prática do dia a dia do pneumologista, pelo menos um paciente ou 2, né, que chega no nosso dia a dia, chega com esse diagnóstico. Ah, doutor, estive no pronto-socorro, no pronto-atendimento, na pediatria ou no adulto, tanto faz, e tive um diagnóstico de princípio de pneumonia, né? E a gente sempre estranha esse termo, é pneumonia. Por que princípio de pneumonia? O que está por trás desse termo, dessa pré-nome, né, da pneumonia, princípio de pneumonia? Esse novo nome. Então, assim, na pediatria, isso é extremamente comum, né? Eu acho que até, sim, 90% dos pacientes que chegam pra gente chegam com alguma queixa, mais vários princípios de pneumonia, e parece que isso virou uma epidemia. A gente está vivendo uma epidemia de princípio de pneumonia. E, na verdade, no meu ver, parece que é mais um apego, assim, do médico que não consegue, não tem certeza do diagnóstico. Ele não tem muita certeza do que ele está vendo no raio-x ou certeza do que ele está examinando ali na criança, e ele acaba dando esse diagnóstico, né, Lívia? A pneumonia é o preenchimento do alvéolo com o processo inflamatório, né? Então, vem a bactéria, vem as células inflamatórias e o alvéolo, ele é preenchido. Antes da gente ter a imagem em si, né, a gente tem o exame físico, a gente tem a ausculta, né? O paciente, ele tem a clínica, então a história é muito importante, e o exame físico é importante. Você, muitas vezes, lá ali no pronto-socorro, né, os pacientes, eles falam pra gente, olha, o médico não teve tempo de me ouvir, não teve tempo de me examinar, já me mandou logo fazer um raio-x e falou que era um princípio de pneumonia. Então, muitas vezes, se a gente fizer uma boa anamnese, um bom exame físico, você vai entender que aquela entidade, às vezes era uma asma, porque você vai ver um borramento ali, um infiltrado, intersticial, perilar, às vezes até o radiologista vai laudar aquilo e você vai... Aí o médico que é inexperiente, tá inseguro, não teve o tempo hábil de examinar, não parou para explicar que... Ou não teve o tempo também para dizer que aquilo é um quadro viral, vai dar o diagnóstico de princípio de pneumonia, vai fazer um antibiótico desnecessário e esse paciente vai ganhar princípios de pneumonia de repetição, né? Olha, para mim, na prática clínica, uma condição bem comum que acontece
eu tive princípio de pneumonia, porque eu estava com a febre, mas eu não estava com sintoma. Como você não estava? Aí eu, pneumonia silenciosa. Pneumonia. Aí eu, menino, eu sempre acreditei que a pneumonia era escandalosa. Que diabo de pneumonia silenciosa, né? E é bem comum, né? Que a gente vê. Você consegue ver isso com frequência, sabe? Esse nome pneumonia silenciosa é um nome novo, né? É um nome novo para uma pneumonia que existe, que não é muito comum, assim, nas crianças pequenas. E ela não é tão comum, não é a pneumonia bacteriana que a gente trata, que todo mundo fala, que tem prevenção. Essa pneumonia silenciosa é um tipo de pneumonia que a gente chama de atípica, ela sempre existiu, não é uma pneumonia nova, só que ela tem sintomas sim, mas são sintomas mais ou menos e mais arrastados, por isso que a gente acabou sendo chamada de pneumonia silenciosa. Mas você acabou de dizer que é atípica. Ela não é o padrão da pneumonia. Atípica, ela é fora do padrão, ela é fora do padrão. Tem esse termo, né? E ela não é tão silenciosa assim, né? Exatamente. Ela tem características que fazem com que a gente pense que é a pneumonia atípica. E os pacientes, às vezes, eles chegam no consultório e falam assim, não, doutora, é que eu tô com muito medo da pneumonia silenciosa, né? Tô com muito medo do princípio de pneumonia, que já teve 3, a pneumonia silenciosa. Aí, quando você vai ver, ou é atípica, ou realmente não era nada, não era uma pneumonia, era um quadro gripal, era uma crise de asma, enfim, não era uma pneumonia, mas falaram que era um princípio de pneumonia, que era uma pneumonia silenciosa eu acho que para amenizar o termo, né? Porque acho que a palavra pneumonia é uma palavra que assusta. Ah, você tá com pneumonia. Então o paciente fala, nossa, eu fico assustado, porque eu já vi o meu vizinho internando por pneumonia. Mas se você colocar uma palavra princípio ali, você deixa a coisa mais leve. Não deixa tão preocupado, né? O paciente não fica tão preocupado assim. O que eu gosto muito de falar para alguns pacientes, quando insiste nesses diagnósticos, é o seguinte: você tem a cistite, a infecção baixa, né? Urinária. Infecção urinária, e a infecção alta, que é a pielonefrite. É a mesma coisa? Não é. A cistite, aquela ardência para urinar, aquela dor, aquele desconforto, e a pielonefrite, que é uma condição muito mais grave. Muito com sintomas mais exuberantes, uma febre, calafrio. Então, você pegar uma infecção de vias aéreas superiores, as gripes e resfriados, até sinusites e otites, né? E você achar que aquilo é uma pneumonia, é uma coisa, para mim é a mesma comparação. Porque as infecções das vias superiores, elas têm a tendência de ser muito mais brandas em relação à gravidade, né, do que uma infecção de vias inferiores, do que uma infecção alveolar, pneumonia, né, propriamente dito. Então, eu acho que seria interessante que a gente insistisse, vamos falar mais vezes sobre isso, para a gente tirar essa pelo menos das pessoas carga, que estão, né, com a gente, né? Eu acho que você teve uma fala muito importante aí, Fabrício, falando que a pneumonia ela é escandalosa, né? Ela gosta de aparecer. Óbvio que existem exceções, mas o que é o comum? A pneumonia é uma doença aguda, ela vai aparecer em 2 dias, às vezes em 24 horas. Então, ela é aguda, o paciente tem sintomas, sim. Eu vou falar das crianças, né? As crianças normalmente têm febre alta, têm desconforto para respirar, às vezes pode ter uma tosse, mas não é tão exuberante assim. A criança fica mais cansada, ela começa a respirar de forma mais rápida. Então é uma coisa que você consegue ver que, tipo, ontem ela não estava assim, hoje ela tá cansada, ela tá ofegante, ela pode estar gemendo. Né? No adulto também é agudo, né? O quadro típico é esse, sim, né? E não tem como você... a gente até fala, não tem como passar despercebido uma pneumonia bacteriana típica, aguda, típica. Mas, às vezes, passa, né? Mas aí, a gente está falando justamente ao contrário, desses super diagnósticos que a gente tem de pneumonias que não são pneumonias. E aí cai nesse contexto. O que era? Eram realmente pneumonias de repetição ou não? Por isso é importante liberar o raio-x, né? Vocês têm que cobrar o raio-x de onde vocês estiverem, né? Os pacientes precisam cobrar as imagens. Pode ser a senha, né? O login, uma senha, pra gente poder ver essa imagem e falar, realmente não foi pneumonia.
E eu acho que tem todo um trabalho aí, acho que Lívia pode falar sobre isso também, de que as pessoas precisam também, os nossos colegas também precisam se entender nisso, né? Correr atrás, confiar mais no seu exame físico, que é muito melhor do que o raio-x, né, Lívia? A gente vê assim, tem as duas coisas, né? Tem um pronto-socorro lotado, eu vejo muita queixa que a gente tem dos residentes, né? Eles vêm conversar com a gente e falam assim, olha, eu tô com um pronto-socorro lotado, então para otimizar o meu tempo. Mas, gente, 5, 10 minutos que você perde, entre aspas, conversando com o paciente, examinando, fazendo um bom exame físico, você consegue entender se aquilo é realmente um quadro. Criança não mente. Adulto, talvez dê uma forçadinha. Dá uma forçadinha. Homem, então, né? Homem tá ali com 37,5, tá caído. Criança. Às vezes é um final de semana que usou algumas substâncias a mais, que é um Mas dia a mais de folga. A criança, quando ela tá prostrada, ela tá realmente doente. A gente às vezes fala assim pra mãe, olha só, a criança não engana. E você conhece seu filho. O seu filho, obviamente, quando a criança tá febril, né? Ela tá mais prostrada, ela tá mais caída, mas fora de febre, com todos esses sintomas que a Sabrina falou, é um sinal de alerta muito importante. Que o pai e a mãe vão ter que ver, mas também o médico que tá no pronto-socorro. Mas tem a parte inversa também. Tem a parte que é uma queixa muito importante dos médicos mais jovens, eles falarem, os pais não acreditam em mim. Eu falei que não era uma pneumonia, eu disse que era um quadro viral, que depois a gente vai falar sobre isso, e ele insistiu. Isso já aconteceu até comigo, tá? De eu explicar, e no final a mãe falar assim, tá, mas você não vai passar um antibiótico? Parece que, assim, o paciente ele fica muito mais feliz quando ele ganha um diagnóstico de uma doença mais grave do que uma doença que ele vai ter que tratar com sintomáticos. Mas isso eu acho, Lívia, que é uma cultura que a gente mesmo colocou nos pacientes, porque se eles estão esperando a prescrição do antibiótico, é porque em outras situações, essa mesma situação, ele saiu de lá com prescrição de antibiótico. Alguém está falando errado para ele. Como está muito frequente esse diagnóstico, e os outros estão todos falando do princípio da pneumonia, por que você não? Então, às vezes, o certo é o errado e o errado é o certo. Então, a gente muda um pouco a realidade dos fatos, né? Isso é cultural, né? A gente criou isso, a gente, enquanto sociedade, a gente fomentou que essa entidade surgisse por uma pressão tanto dos pacientes quererem um diagnóstico rápido e claro, que às vezes a gente não tem, e por insegurança também do médico de liberar esse paciente no pronto-socorro, e aí ele volta no dia seguinte ou dali a 24, 48 horas com uma pneumonia, e às vezes até, infelizmente, o próprio outro colega até fala, poxa, mas era uma pneumonia, ele não pediu um raio-x, e a pneumonia, ela, como eu falei, ela é aguda, mas ela se instala. O paciente pode ir no primeiro dia de febre ou no segundo dia de febre, ter sinais de pneumonia e o raio-x está normal, isso também confunde. Então, a imagem, ela aparece realmente de forma mais tardia do que os sintomas clínicos, então isso confunde muito. Eu já tive pacientes que eu tinha certeza que o paciente tinha uma pneumonia, porque crepitava absurdamente no raio-x, não tinha nada. Até repetir, porque eu achei, bom, será que é outro, né, de outro paciente, confundiu, vamos fazer outro. E era o mesmo raio-x, então assim... E era uma pneumonia. Exatamente, mas você vê, a gente não pode centrar o diagnóstico apenas numa avaliação. Ainda mais num exame que, embora ajuda muito a gente, é um exame com limitação, a gente está vendo uma sombra, né? E se for a tomografia também é uma sombra, mas é uma sombra muito mais detalhada, né? O raio-x é uma sombra não tão detalhada, então se você colocar... Pode passar despercebido alguma coisa ali, é muito fácil, não é tão fácil assim também avaliar um raio-x, você precisa saber. Não é. Então, se o médico também não está muito familiarizado com aquele tipo de imagem, aí ele vai ter um problema para avaliar isso. Mas o Fabrício falou uma coisa aí que é extremamente importante, é o segmento do médico que te conhece, o médico que te acompanha.
Porque se num primeiro exame você ficou ali na dúvida, mas você é o médico assistente, você conhece aquele paciente, ele foi fazer um raio-x, não tinha imagem ainda, você no dia seguinte examinou de novo, quando tem uma pneumonia, quando você dá um diagnóstico de pneumonia, esse paciente precisa de fazer uma revisão 24, 48 horas, você fez uma revisão desse paciente, mudou a escuta, mudou a imagem. Então, é importantíssimo. Quando você vai muito à emergência, pronto-socorro, cada dia é um médico diferente. Então, isso que Sabrina falou de, eu examinei, eu falei que não era uma pneumonia, no dia seguinte era outro médico com outra história, outro exame físico. E eu queria que você comentasse do POCUS. Sim. Só voltando um pouquinho, você falou da imagem que não aparece, eu tenho na minha cabeça esse número, eu acho que é esse número mesmo, em torno de 30% das pneumonias, elas não aparecem logo no raio-x, assim, se você fizer um raio-x naquele dia, você não vai ver a imagem, se você fizer uma tomografia naquele dia, você vai ver a imagem da pneumonia. Muitas vezes, né? Mas a gente não vai fazer tomografia para todo mundo, por isso que a clínica é soberana, você tem que confiar no seu exame físico e a história que a mãe conta precisa ser bem contada. Agora, sobre o POCUS é um ultrassom à beira-leito que a gente pode fazer e ele te ajuda muito no diagnóstico. A gente consegue hoje, eu faço ultrassom no consultório, à beira-leito, e ele me ajuda muito. Às vezes eu tenho dúvida, tô escutando, a história não tá muito clara, e quando você passa o ultrassom, você consegue ver se tem uma imagem ali sugestiva de pneumonia ou não. Então você consegue ver se aquele pulmão tá aberto, se aquele pulmão tá fechado, e isso vai ser uma realidade, ainda não é, o custo realmente é muito alto ainda, mas vai ser uma extensão do exame físico, ele vem para ajudar. E é um exame de acompanhamento e também, é um exame de segmento, eu consigo seguir. Então, eu não preciso. Mas eu não tenho ultrassom. Mas você consegue fazer o diagnóstico no consultório e sem o raio-x e você consegue fazer o segmento. Se você tiver ultrassom, lógico, é muito melhor, né? Uma arma mais que você tem na mão. Pra mim, eu acho que para todos nós, né? Um bom papo é a primeira coisa, a conversa, da onde que veio. Tem paciente que já chega assim, eu tô com diagnóstico de pneumonia, que já foi em outro. Eu falei assim, mas eu não quero saber de diagnóstico. Eu quero saber assim, começou quando, de que forma, evoluiu como. Porque eu preciso saber da história. A gente precisa saber da onde veio aquela tosse, daquela febre, daquela falta de ar, se é que existe, né? Esses sintomas. O que esse paciente está sentindo? Às vezes, não, eu tô gripado. Não quero saber se tá gripado. Eu quero saber o que você está sentindo. É o quê? Nariz escorrendo? É tosse? É febre? É catarro? É o quê? Entendeu? Então, as pessoas já chegam com o diagnóstico. Até asma. Muitas vezes a pessoa, tô com asma. E não tem asma, né? Muitas vezes, ao contrário, que é o mais comum, né? Chega com pneumonia. Princípio de pneumonia é comum. A asma não tanto, né? O que vem mais no receituário, Lívia? Eles vêm tratados com o quê? No princípio de pneumonia. No princípio de pneumonia, vem com combo, né? Vem tudo. Combo, exatamente. Primeiro que o antibiótico é um antibiótico, assim, de amplo espectro. É uma cobertura, assim, de criança internada, né? Uma pneumonia... Ceftriaxone-V, 7 dias. Exatamente. Hospital dia, exatamente. Né? Eu tô vendo as crianças no hospital fazendo. Hoje eu vi um bebezinho indo fazer ceftriaxone intramuscular, porque está fazendo... Agora, intravenosa agora. Passa lá, faz no hospital dia. Esse menino, ele fez uma bronquiolite, evoluiu com uma pneumonia, já estava tratando com antibiótico oral, continuou fazendo febre. No final das contas, enfim, né? Não era uma pneumonia e continuou não sendo, mas enfim. Vem o antibiótico, vem o corticoide, vem o salbutamol, vem o Clenil, vem a nebulização com o corticoide. Às vezes vem um coide junto, que vem 2 corticoides juntos. Vem 2 corticoides juntos. Porque tem que fazer um combo. Tem que fazer um combo pra melhorar. Vou tirar pra todos ali, um xaropinho pra tosse. Os mucolíticos, no final das contas, você tá atirando pra todos os lados. Daqui a pouco essa criança tá com uma gastrite. E outra coisa, a gente pode falar até de espectro, né, de antibiótico, mas você deu um diagnóstico de princípio de pneumonia para um quadro que era viral. E aí, daqui a 48, 72 horas, esse paciente aí você deu a amoxicilina com clavulanato. Esse paciente realmente evoluiu para uma pneumonia depois, né?
Aí, gerou resistência, não gerou resistência? Olha a confusão que você tá arrumando para você tratar. As crianças acabam usando muito antibiótico e acabam fazendo, agora tem um nome, né? Uma disbiose, que é uma alteração da microbiota, das bactérias que a gente tem. A gente tem bactérias boas e ruins, né? No trato gastrointestinal, no próprio pulmão. E aí a gente tem, com esse uso acelerado de antibiótico desnecessário, a gente acaba vendo crianças agora com este novo problema. Este sim é um novo problema. Sabrina, a gente vê os nossos pacientes tratando com antibiótico os quadros virais. Se a gente vê estatísticas de pesquisas científicas muito confiáveis, né, de qualidades inquestionáveis, a gente vê que em todas as faixas etárias, as infecções virais, mesmo as pneumonias virais, são muito mais comuns do que as bacterianas, né? Então, talvez a gente conseguiria diminuir a prescrição de antibióticos se a gente seguisse à risca essa estatística, muitos porcentos, não sei exatamente quanto, mas... E as pessoas... Nesse sentido que eu estou falando em relação ao uso indiscriminado de antibiótico, entra a insegurança do colega que está lá, como você mesmo falou, em relação à pressão dos pais, pressão do tempo, pressão da fila, 40 pacientes esperando sei lá quantos lá fora, e aquilo, você tem 5 minutos, sei lá, para atender aquele paciente, e você tem um raio-x que nem sempre está bem feito, a criança ainda mais, ou o idoso, eles não inspiram adequadamente, aí não inspirando adequadamente faz aquelas atelectasias de base às vezes, né? Isso vai confundir, porque dá um apagamentozinho ali, ou então tem aquela infiltrada ali perilar, aquela manchinha, né, que eles falam perilar. O hilo direito. O hilo direito, que é uma região do pulmão, quem é meu paciente sabe, né? As mães sempre falam que eu falo assim, não tem uma manchinha que dá... Foi à direita? Esse princípio de opinião era aqui ali, uma manchinha. Doutora, falou que tinha uma manchinha aqui do lado direito. É o hilo, é uma região que realmente ela aparece mais na radiografia. Sim. Mas você estava falando sobre, né, o que daria pra gente fazer, já que as pneumonias são virais. Na verdade, eu acho que... é educação continuada, né? Assim, eu acho que é o que a gente já faz na nossa vida, né? Tentando passar conhecimento, tanto para alunos, residentes, e a gente também faz esse trabalho com os familiares, com os pais dos nossos pacientes, com os nossos pacientes, a gente faz esse tipo de trabalho, né? Explicando que esse princípio de pneumonia não existe, e uma pista que normalmente eu tenho... Quando o paciente fez uma pneumonia que não é pneumonia, é que muitas vezes as crianças acabam vindo muito com azitromicina. E a azitromicina não é um antibiótico que a gente trata a pneumonia bacteriana comum. Então, quando tratou com ácitro, e eu já vi que e aí melhorou sozinho, melhorou com a ácitro, e a gente já sabe meio que assim, não foi realmente, porque às vezes a gente não tem imagem, né? E o que melhora no mesmo dia. Você começou o antibiótico, a última febre foi antes da primeira dose. Foi antes do antibiótico. Então, assim, na história a gente pega, né? A gente pega, assim, é mais óbvio que ver depois do acontecido é muito mais fácil da gente raciocinar, né? Mas a gente tem umas coisinhas que a gente pega, né? Eu não sei se é tão mais fácil. Não sei se é tão mais fácil, sabe por quê? Porque a gente é um advogado do diabo que tem que pegar os raios-x e falar assim, isso aqui não foi pneumonia, isso aqui não foi pneumonia. E aí, o pai e a mãe chegam pra gente e falam assim, mas doutora, você é a única doutora que me disse que as 6 pneumonias ou 6 princípios de pneumonia que meu filho teve não foram pneumonias. Então, não é tão fácil, assim, a gente desfazer os diagnósticos. E o importante, aí você estava falando da técnica de raio-x, né? É importantíssimo a gente faz muito esse exercício com os nossos residentes. É importantíssimo a gente ver se aquela técnica está adequada, porque se ela não estiver adequada, ela vai te atrapalhar. E a gente não lauda. Eu não laudo raio-x. Eu não estou falando que eu sou radiologista. Quando eu escrevo no prontuário, eu estou laudando o resultado aqui. Quando eu falo o que eu vi daquele, né? E eu falo que tem técnica inadequada, faço assim com a espirometria, né? Se precisar, repete. Porque o exame, ele muitas vezes pode te atrapalhar.
você tá pedindo o exame para te ajudar, mas você tá usando corticoide para o menino. Daí ele tá há 2, 3 dias ali usando corticoide. Você vai fazer um hemograma no pronto-socorro. Esse hemograma vai vir com uma leucocitose, né? Vai vir com leucócitos aumentados. Exatamente. Você faz um raio-x, tem um borramento perilar à direita. Pronto, princípio de pneumonia ainda com o leucograma alterado. E leucócito com aquele segmentado lá no topo e bastão bonitinho, normalzinho. Exatamente. É o padrão do corticoide, né? Exatamente. O contexto pode te atrapalhar. Você que não tem experiência, né? Você que é um médico que acabou, né, recém-formado, é jovem, inexperiente, e que não tem o segmento, eu acho que assim, o importante é a gente falar do segmento. Vou repetir... pedir para o paciente voltar, aqui, porque o segmento com o mesmo médico. O segmento, você tá no pronto-socorro cada dia com um médico diferente, você tem visões diferentes. E a gente que consegue fazer esse segmento, às vezes, o paciente veio com você não é uma pneumonia, o quadro não me sugere uma pneumonia, vamos acompanhar. Quando entra, o paciente entrando no dia seguinte, ou 2, 3 dias seguintes, só ao entrar você já sabe para onde andou. Antes de você até perguntar, é pela cara, o jeito de respirar, o jeito que entrou andando. Então, assim, você já tem, porque você teve a visão inicial. Porque quando você segue, você não perde nada, né? Você tá seguindo ali desde o começo, já sabe... a anamnese, né? Você já sabe a história que levou até ali, e você vai seguindo, aí você já percebe que ele ficou mais taquipneico, que é a respiração ficou mais rápida, mais pesada, ele tava com febre com intervalos maiores, agora tá com intervalos menores, então e a sua ausculta mudou, isso é o principal também. Às vezes você ausculta num dia, não tem nada, no outro dia a ausculta pulmonar mudou. Você não precisa de imagem, você consegue fazer o diagnóstico ali. E se você esperar também o imagem, por exemplo, vem a imagem com o laudo do colega. Aí você fala, bom, o colega aqui, se eu não sei ver direito o raio-x, o colega da radiologia vai me ajudar. Aí vai infiltrado pulmonar inespecífico. É a mesma coisa da pessoa, você leva para um especialista em pato, porque você matou aquele bicho, você leva, isso aqui é o quê? Um pato? Aí ele olha para um lado, levanta a asa, abre o bico e fala assim, com certeza é uma ave. E a gente fica sem saber se é um pato ou não é um pato. Então, às vezes eu sinto... essa situação em alguns laudos, isso tudo parece insegurança mesmo, né? Mas é o que eu falei, assim, parece que isso tudo foi gerado por uma insegurança de ambos os lados, assim, né? Tanto dos médicos. Ansiedade. A gente precisa controlar a nossa ansiedade. Quantos pacientes nossos, eu tenho certeza que eu já fiz isso e vocês também, a gente controlou, a gente acompanhou por uma semana com febre. Não vai entrar com antibiótico, não vai entrar com antibiótico. Filho nosso, inclusive. Filho, exatamente. E a gente... mas essa criança... Minha filha, tá tossindo há muito tempo. Sim, já está medicada, tá tudo certo. Você sabe uma coisa que eu converso muito com as mães, né? Eu também atendo criança, né? Não só adulto. E eu converso muito com as mães porque a gente percebe a ansiedade natural, a maternidade é uma cobrança, a gente sabe disso, né? Eu nem culpo, é assim, naturalmente. E eu falo assim, olha, eu quero que a senhora, você, seja minha parceira, sabe? Porque eu preciso muito de um instrumento que eu não tenho e você que tem, é seu olho. Não existe um par de olhos nesse mundo que conhece mais essa criança do que o seu. Então eu preciso desse par de olhos. E você sabe muito bem olhar para ela e saber que se ela tá igualzinha às outras gripes que ela teve ou tá diferente. Então, não sou eu que vou falar que essa menina tá grave, é você. Lógico que a gente aqui conversando, a gente vai chegar nessa conclusão, mas eu preciso muito dessa sua impressão. Se você não olhar para ela e entrar em desespero, se você perder esse olhar pelo desespero, a gente perde informações importantíssimas que eu não tenho como chegar. Eu preciso do seu olhar. Então, eu tento trazer a mãe, principalmente, como parceira nisso, né? Nos nossos futuros diagnósticos e naquele também. Eu falo muito isso também, eu falo... É o normal dele? Porque às vezes é um paciente que ali o primeiro dia que você tá vendo, né? Um paciente que a gente já conhece, a gente que já é nosso, aí às vezes a gente fala, eu junto com ela, ele tá diferente, né, hoje? Hoje você tá vendo que ele tá diferente. Você tá vendo que ele tá melhor? Você tá vendo que ele tá pior? E uma coisa que você falou em relação à mãe, tem um estudo que eu acho super legal, que ele pegou médico, mãe, pai...
estudante de medicina, enfermeira, enfim. E aí, e foi perguntando, essa criança tá com febre? Essa criança tá com febre? Essa criança tá com febre? E eles foram pontuando, e aí realmente no final das contas eles viram a temperatura. Quem mais acertou foi a mãe. Sim, uai. Então, a mãe, ela tem um feeling que ajuda muito a gente. Então, a gente... Ela sente, né? Geralmente, quando a mãe chega pra você e fala assim, eu não tô... Meu filho não tá bem. Eu tô preocupada. Não sei o que é, mas tem alguma coisa. Ouve aquela mãe. Mas isso pode ser também para pai, para avó, é a pessoa que tá cuidando ali. Pessoa que cuida. Às vezes até a babá, né? Aquela babá muito presente. Então, assim, e muitas vezes eu ouço mais a babá do que a mãe. Às vezes você percebe, assim, a mãe pergunta pra babá, né? Algumas informações. Já viu isso? Sim. Que é a pessoa que fica mais com a criança. Essa pessoa tem que ser ouvida. É ela, a impressão dela é importantíssima pra gente entender. Ou no hospital, as técnicas de enfermagem chegam pra gente e falam assim, doutora, dá uma olhada naquela criança. Tá estranho. Tá piorando. E aí eu quero pegar um gancho do que você falou, da mãe, que existe um problema aí quando você passa um antibiótico e você dá um diagnóstico que tá errado, você mascara outras coisas. Porque a mãe, ela fica um pouco mais sossegada, porque ela tem um diagnóstico, e além do diagnóstico, ela tem um tratamento. No caso, ela tá tratando ali e ela vai achar que tá tudo bem, ela tá evoluindo bem, e às vezes ela pode não prestar tanta atenção como no caso se ela não tivesse um diagnóstico. Eu me preocupo muito mais com isso, porque às vezes a criança, principalmente as crianças pequenas, estão fazendo uma pneumonia viral, que o antibiótico não vai fazer nem cosquinha no vírus, e essa criança acaba piorando e essa mãe tá confiando ali no antibiótico. Não, mas tô fazendo antibiótico, ela vai melhorar, tô fazendo antibiótico, ela vai melhorar, porque a pneumonia viral pode ficar mais grave do que a pneumonia bacteriana. E eu, particularmente, fico mais preocupada quando eu tenho um quadro viral importante, né? A gente fica, né, enquanto médico, porque com a maioria dos vírus a gente não tem medicação para fazer. E com a pneumonia... Só suporte. E a pneumonia bacteriana, não. Eu tenho um objetivo ali para tratar, eu tenho uma bactéria específica, que é a mais comum, eu vou tratar ela, e na imensa maioria das vezes eu consigo realizar esse tratamento. Sabrina, se eu trato com antibiótico que mata a microbiota natural do meu sistema respiratório, e mata no momento em que ela não está sendo ruim para mim, quem tá é o vírus ali, ó. Olha o problema que a gente Aí arruma. a gente vai criar uma casa sem morador, e no nosso corpo não tem casa sem morador. Se tá sem morador, alguém vai ocupar. E alguém que vai ocupar é quem? Estáfilo. Você tá gerando um grande problema. Os outros amiguinhos mais... São os agentes mais invasores. O nosso sistema imunológico não tá acostumado... A gente tá acostumado com aqueles que já estão morando lá. Pouquinho, né? Agora vem os outros que vão invadir ali, ocupar. E aí, quando realmente for uma pneumonia bacteriana secundária, já não vai ser com pneumococo, por exemplo. Vai ser com estáfilo ou com coisa pior. E aí, sim, se instala uma pneumonia realmente muito mais grave do que seria se fosse com pneumococo. Não que não seja grave, mas comparando a esses outros patógenos, com certeza mais tratável, né? Sim, aí a gente liga com o que a Lívia tá insistindo aqui, tá falando, né? Você tem um segmento com o seu pediatra ou com o pneumologista, se seu paciente, né? Se seu filho tem algum problema que precisa ser acompanhado pelo especialista, se você tem alguém com quem seguir e tentar evitar ao máximo essas idas ao pronto-socorro. Fazer um vínculo, né? Sabe? Criar um vínculo com o seu médico é capaz de acompanhar você, acompanhar o seu filho, acompanhar os sintomas e definir ali até qual é o momento, não consigo, você não vai vir aqui no consultório, você vai agora para o pronto-socorro, porque o que você está me descrevendo é uma coisa grave, aguda, eu preciso que ele vá ao pronto-socorro. A gente consegue fazer esse tipo de orientação. Então, assim, eu acho que a gente está tentando voltar para aquele momento de antigamente que a gente conseguia realmente fazer o segmento das crianças. E aí volta naquela coisa cultural de que o médico bom é aquele que tem a receita frente e verso, né? Prescreve um monte de coisa, igual a gente já falou aqui. E o médico ruim, não gostei daquele médico não, porque ele só me prescreveu soro para lavar o nariz. Mas porque é um médico de momento. Se você tem um vínculo, por exemplo, isso acontece com vocês, tenho certeza, comigo acontece de vez em quando também. É o paciente que vem, o meu paciente, ele vem, doutor, eu vim porque eu fui no otorrino, e o otorrino passou esse tratamento. Mas é um tratamento de otorrino.
Tá, mas eu quero saber se o senhor concorda. Porque passa a ter uma confiança na sua visão. Quando não é uma área que eu domino, às vezes até áreas que... Otorrino até mais perto da gente. Mas às vezes especialidades outras, neurologia. Eu falo, gente, aí não tem como eu falar que o neurologista está... Já recebi... Eletroencefalograma, assim, doutora, vê aqui como é que tá. Eu falo, meu Deus, eu não sei ver isso. Ou de passar medicação mesmo da parte da neurologia, não sei. Mas voltando nisso, a gente mais tira remédio do que coloca, né? Então, às vezes o paciente vai à emergência, pronto-socorro, você manda, né, ó, é agudo, você precisa ir. Aí ele volta e fala assim, olha, tá aqui a receita. Você acha que eu devo fazer? Aí a gente fica com aquele pepino na mão, né? Aquela batata quente, porque você não examinou naquele momento, mas você conhece seu paciente. Não, então amanhã você vem e eu vou te examinar. Aí você vai tirando. E muitas vezes a gente vai fazendo isso, né? A gente vai, esse não. Porque a gente sabe que aquilo ali, mesmo que seja uma pneumonia, a gente fala assim, não vai adiantar. Então você fala, esse não. E vem para eu poder te ver. Porque aí a gente consegue definir se é, se não é, né? O que eu faço muito, assim, nesse sentido, em vez de ficar riscando a receita, eu falo assim, agora, eu vou fazer uma receita, você vai seguir essa. Mesmo que tem coisas ali, eu passo pra cá. Se eu acho que precisa manter, eu passo pra... Agora é essa a sua receita, porque eu acho melhor do que ficar aquela coisa... E a nossa receita é sempre menor. Muito menor. E às vezes é né? Às vezes é nenhum. Ou nenhum, Nos quadros virais pediátricos, então, assim, respiratório... o soro fisiológico é e aí o soro fisiológico, gente. Eu até costumava prescrever, mas hoje eu nem prescrevo mais, assim, as mães já sabem, eu falo... Aí ela falou assim, doutora, a senhora vai falar que é pra lavar o nariz, né? Eu falo, vou falar que é pra lavar o nariz. Na minha prática clínica, no paciente adulto, principalmente, na criança tem esse viés das infecções virais, são muito mais comuns do que nos adultos, né? Muito mais frequentes. Então, inclusive na mesma criança, né? É a asma. Quando eu dava aula para os alunos, né, lá na IMESCAN, na aula de asma eu falei, gente, vocês vão confundir isso aqui tanto na vida, porque vocês estão estudando asma. Só que a asma, ela nunca vem sozinha. Ela vem numa época que ela piora numa época que a circulação dos vírus está mais abundante, então vai ser desencadeante de asma no asmático, infecção viral. Então vai ter com a febre, vai ter com aquela secreção. Então fica aquele pandemônio. E o raio-x altera. Raio-x altera, fica com trama perilar ali bonitinha, né? O hilo direito bonitinho. Fica os broncos, tudo é demasiado. Todo mundo querendo aparecer. Até os vasos ali na região, elas também, né? Ficam mais congestos. Então acaba confundindo mesmo. Então tem uma manchinha, tem uma tosse, tem uma febre. É óbvio que é um princípio de pneumonia. É muito fácil. Mas vamos passar uma bombinha também, né? Aí passa vamos passar uma amoxicilina com clavulana, mas vamos botar uma claritromicina junto. Né? Que aí a gente já tá... Tratando todo mundo. Aí bota o corticoide, bota uma bombinha. É o combo da Lívia, né? É sempre assim. Infelizmente. E quando a gente... Desculpa te cortando, mas quando a gente não tem experiência, a gente acaba fazendo essas coisas mesmas que a gente mesmo, né? Quando já fizemos. No início da carreira, por insegurança, a gente faz isso. Então, eu acho que assim, a gente consegue entender algumas pessoas que acabam pedindo muitos exames... E a gente tem uma insegurança de avaliar, tem uma insegurança de mandar pra casa. Sabrina, a gente já deu muito plantão junto, eu e você, né? Quantas vezes que a gente ia na sala do outro pra discutir um raio-x ou discutir um quadro? Sem falar, eu não sempre sei. fiz isso, porque se eu não sei ou não tenho certeza, eu quero ajuda. Porque, obviamente, eu preciso de mais informações. Eu sempre pedi ajuda, sempre quis ajuda. A gente não tá aqui julgando, né? Eu acho que é muito difícil, assim, eu já trabalhei em pronto-socorro, eu já fui preceptora da residência no pronto-socorro, e a gente sabe a dificuldade que é uma porta cheia, que é toda hora alguém, doutora, te interrompendo no seu raciocínio, você precisa andar. Essa época do ano é uma época que aumenta muito a quantidade de pacientes, né? Que a época da sazonalidade aumenta muito a quantidade de pacientes, então assim, a gente não tá julgando. Mas o que eu acho interessante é que às vezes os nossos residentes, né, ex-residentes que trabalham em pronto-socorro, eles falam, olha, eu tô na dúvida aqui,
né, eles são honestos com os pacientes. Olha, eu estou na dúvida aqui nesse raio-x, eu vou prescrever essa medicação, mas eu sei que a sua pneumo é a doutora Lívia, a doutora Sabrina, o doutor Fabrício. Liga para ela, conversa com ela, vê se ela autoriza. Ou então, quando não é acompanhado por nós, o médico do pronto-socorro fala, olha, precisa de fazer uma revisão, procura seu pediatra, procura o seu especialista, porque assim, não é errado, na dúvida ali, o paciente não tá legal, você iniciar o tratamento. O problema é você manter aquele tratamento. Então, assim, uma dose de antibiótico que você faz ali no pronto-socorro, no início do quadro, né, que você tá na dúvida, mas no dia seguinte esse paciente foi no médico dele, foi no especialista, o especialista, não, vamos tirar e vamos acompanhar. A gente não vai ficar arriscando, porque a gente sabe que é antiético, a gente não vai ficar arriscando as prescrições de vocês, mas a gente vai dar esse segmento. Então, também a gente se coloca muito no lugar, a gente já esteve nessa posição. Para a gente é muito mais fácil, porque a gente trabalha com isso todos os dias. Mas a retirada da prescrição também é um ato médico, né? Exatamente. Não só a prescrição, também, né? mas com a explicação, né? Com eu tô explicação, lembrando claro. aqui que a semana passada, eu e Lívia, a gente fez uma jornada, junto com outros colegas, a gente fez uma jornada de pneumonia no Hospital Infantil de Vitória. E o que a gente passou para quem estava assistindo foi... A gente fez 4 aulas, né? 4 dias, 4 aulas. E no final da história era assim, a pneumonia não é tão fácil assim fazer o diagnóstico, não é fácil ver o raio-x, não é fácil a decisão terapêutica, tudo tem que ser muito pensado. A gente está em tempos de mudança de vacina, em tempos de mudança de agentes etiológicos, lembrando que não mudou, os agentes etiológicos principais são os vírus. Então, assim, a gente bateu nessa tecla, né, de que não é tão fácil, de que não é simples. Só que a gente precisa aprender, porque é um dos diagnósticos mais comuns. E dos mais assustadores. Dos mais assustadores para as famílias, mas é um diagnóstico muito comum em criança. Das doenças, né, das patologias respiratórias pediátricas, o que causa mais óbito é a pneumonia bacteriana. Então, a gente precisa saber fazer esse diagnóstico. Das infecções respiratórias, é a que menos acontece, mas é a que mais mata. A mais grave. Porque quantas gripes precisam acontecer para você ter uma pneumonia, né? Nessa proporção. Inclusive as outras infecções das vias superiores, né? Mas é a mais grave, então a gente precisa realmente diagnosticar. Então, essa gravidade da pneumonia é que coloca o colega do pronto-socorro nessa situação de insegurança. É na dúvida não natural. dá para esperar, né? A dúvida, você não pode esperar. E uma coisa que eu queria falar em relação à febre, os pacientes, eles têm... É outra coisa que vem ali das antigas, é outra... que está enraizado, né? Que eles só vão no pronto-socorro quando está com 3 dias de febre. Vários pacientes meus falam assim, não, eu esperei 3 dias de febre. Gente, só uma coisa, para falar da influenza. A influenza está circulando ali. Hoje, mais cedo, eu fiz um painel viral que foi positivo para a influenza, a criança estava prostrada, caidinha, você olhava para ela, assim, ela tinha sinais de que parecia que estava com pneumonia bacteriana, né? No exame físico ele estava sibilando, não tinha ausculta de pneumonia, e ele positivou para a influenza. Não esperem 3 dias para ir na emergência, porque a gente tem tratamento específico para a infecção por influenza. A gente tem um antiviral. Então, se você espera... E passou esse tempo, passou 3 dias, a gente já não funciona. Mas essa criança já estava prostrada sem a febre, né? Estava então, prostrada sem a febre. Aí entra aquilo do olho da mãe. Então, o olho da mãe é o nosso principal auxiliar. Menos de 24 horas, né? de febre. Eu falo que a gente que é auxiliador da mãe, né, na verdade. E isso que a Lívia falou é importante. A gente hoje... A gente está falando de ferramentas, né? A gente tem o POCUS, que é o ultrassom, o beira-leito, mas a gente tem os testes diagnósticos virais, a gente tem os testes de antígeno, que são os testes rápidos que a gente faz no consultório e que deveriam ser feitos nas unidades de saúde, no pronto-socorro, nos pronto-socorros, mas assim, a gente não tem isso disponível para todo mundo, mas quando tiver o médico que tiver a oportunidade de pedir ou de fazer, eu acho que ele deve fazer.
que seja o teste rápido, que seja o PCR, o teste molecular, mas a gente mais comum isso, precisa né, buscar o diagnóstico, porque quando eu era, tenho um diagnóstico de um vírus, você tem um diagnóstico de influenza que é compatível com o quadro do seu paciente, você não tem dúvida. Claro. Você não tem dúvida. Pode complicar, mas você explica isso para a família, que você vai fazer o quê? O segmento daquele paciente. Quando você dá o nome, é mais fácil para eles acreditarem que aquilo é uma infecção por um vírus. Pode evoluir para alguma coisa bacteriana. E lembrando que o vírus influenza é o vírus... Pode evoluir para alguma coisa bacteriana, mas... Me perdi. Não, desculpa. Por ele próprio, a infecção viral por ela própria pode ser grave. Não precisa de evoluir para a parte porque em nenhum momento a gente falou que o vírus influenza é o vírus da gripe, né? O vírus influenza é o vírus da gripe e da vacina. A gente vai falar sobre isso futuramente, depois. Né? É porque, enfim... Mas olha só... Corta, mas não, mas deixa. Uma coisa que eu acho que é importante da gente saber é que a pneumonia é uma condição aguda. Ela não é uma condição que fica repetindo. Você não vai ter 5 pneumonias no último ano, a não ser que você tenha condições para ter pneumonia de repetição, que é uma condição incomum. Até existe. Vocês sabem disso. Mas é incomum. Uma fibrocística, uma malformação, um refluxo grave que está tendo aspiração e etc. Mas incomum. Então, se você está tendo episódio de pneumonia de repetição, principalmente os princípios de pneumonia, alguma coisa tem aí. Ou são as infecções virais, na caso das crianças é o principal, né? E nos adultos é asma, gente. Que eu tive uma paciente agora, sexta-feira, comigo, uma paciente que eu fiz diagnóstico, ela já tinha o diagnóstico de asma, mas nunca tratou na vida. 20 e poucos anos, 27, eu acho. Não lembro exatamente a idade dela, mas é por aí, 20 e poucos anos. E ela chegou assim, horrorosa, né? Lá no começo de fevereiro. Eu fiz a prescrição do corticoide inalatório Ilaba para ela. Passei a dose. Fiz um corticoide nasal também, da rinite, e mandei para casa. Voltou sexta-feira agora, um mês e 10 dias depois, mais ou menos. Por aí. E essa paciente chegou para mim... horrorosa, continua horrorosa. E ela falou assim, doutor, eu tô muito mal, fui no pronto-socorro 2 vezes e eu tô com o princípio de pneumonia. E trouxe o raio-x, que obviamente não tinha pneumonia, tinha isso aí que a gente conhece da asma, né? E ela depois me confessou que não usou nada do que eu prescrevi. Aí eu até brinquei com ela falando assim, olha, uma coisa que eu sei fazer é tratar, é passar remédio, eu não sei botar a mão na cabeça dos outros e rezar para conseguir fazer cura espiritual, eu só sei com medicina. Então você siga nossas orientações. E ela me entregou uma espirometria com um distúrbio ventilatório obstrutivo gravíssimo, coisa horrorosa, menor de 30. VF1 menor que 30. Coisa horrorosa. Uma menina de 27 anos, você pensa. E falando de asma, quando a gente começa a tratar a asma... a gente vê que os princípios de pneumonia param de acontecer, né? Exatamente. Somem, porque o paciente não vai mais à emergência, porque ele está tratando, ele para de ganhar raio-x, ele para de ganhar o diagnóstico de princípios de pneumonia. E tem outra coisa, o paciente vem na gente, tem asma, a gente começa a tratar, aí ele tem algum gatilho viral, que seja, vai parar no pronto-socorro. Muitas vezes, o médico do pronto-socorro acaba... ficando com receio daquele paciente estar usando naquele momento agudo o corticoide inalatório, a medicação da asma, suspende e nosso paciente fica totalmente desassistido. Isso é uma coisa importante. Eu costumo falar para os meus pacientes, e vocês também falam, né? Não suspendam os corticoides inalatórios, os medicamentos que a gente trata a asma. Medicamento de uso contínuo é uso contínuo, desde que a gente depois liga pra gente, pergunta, para saber se tira ou se não tira. Eu brinco com meus pacientes e falo assim, na sua asma mando eu. Eu brinco assim só para... Vamos conversar sempre aqui, é nós aqui, ó. Nós dois, eu e você. A gente combina se vai tirar, se vai aumentar, se vai trocar, né? Se tiver que acrescentar alguma coisa lá no pronto-socorro, você acrescenta, mas não mexe no nosso. Se tiver que aumentar, aumenta, mas não diminua. Eu brinco que o pulmão é meu. No pulmão ninguém mexe. Eu queria deixar um recado para os nossos colegas que são médicos, que é para não ter medo de falar que aquele quadro é viral. Sim. Não precisa ter medo. E não tenha medo de perder ali 5 minutos explicando que aquilo é viral naquele momento, mas pode evoluir, ele precisa de segmento. E para os pacientes, eu queria deixar um recado que
Se falaram para você que é princípio de pneumonia, tá. Princípio de pneumonia. Existe, então, uma inflamação. Aonde está essa inflamação? Porque pneumonia tem endereço, tem nome e sobrenome. Tá em cima, tá embaixo, por mais que não saiba qual é o lobo. É uma pneumonia em ápice direito, em base esquerda. Porque isso vai ajudar a gente no que você falou. Pneumonias de repetição é um quadro clínico grave que precisa ser acompanhado e investigado pelo especialista. Podem ser doenças da imunidade. Eu não estou falando de doença da imunidade que melhora com vitamina C, não. Eu estou falando erros inatos da imunidade. E pode ser um quadro como fibrose cística, que você falou. Então, o paciente que realmente teve pneumonia... E tudo condição incomum. Exatamente. Então, se está tendo muito isso, alguma coisa está errada. É raro. A maior parte das vezes, o princípio de pneumonia é uma crise de asma que não está sendo bem tratada. Então, mas para a gente concluir essa ideia do princípio de pneumonia é o seguinte: não existe princípio de pneumonia. Então, ele deve ser questionado, ele merece ser questionado, inclusive pelo paciente, né? E vai ser questionado por nós nos nossos consultórios. E eu acho que se ficar isso, não tem como encerrar esse assunto, porque vai repetir, vai ser falado, né? Eu queria falar só uma última coisa também aqui para os pacientes teve muitos diagnósticos de princípio de pneumonia, pode não ser nada, mas às vezes tem alguma imagem, alguma coisa ali que está se repetindo, alguma coisa que talvez nem seja uma pneumonia, mas o princípio de pneumonia, esse diagnóstico tem que chamar a atenção. Se o seu filho tem se você tem muitos princípios de pneumonia, você precisa procurar ajuda. E segundo, porque só o especialista vai saber entender ali com você. E segundo, vou repetir, peçam as imagens. Por gentileza. Peçam as imagens, Ajuda tirem muito. foto, pede o login, pede a senha para acessar, tanto instituição pública quanto privada. É isso que vai ajudar o especialista a definir junto com vocês se essa criança teve pneumonias de repetição ou não, se você teve pneumonias de repetição ou não. Se esse princípio de pneumonia foi realmente uma pneumonia. Isso não aí. é isso? Então, gente, a gente vai ficar por aqui, né? Porque o tempo está pedindo. E a gente, se futuramente vocês quiserem, a gente pode voltar a esse tema com outras abordagens, mais exemplos, trazer algumas imagens para mostrar também. Sigam a gente. É só vocês escreverem ali que querem que a gente volta, né? Nesse assunto, né, meninas? Isso aí. A gente está em várias redes sociais, então é só seguir e escrever aqui o que vocês querem que a gente fale. Isso aí. Então, ó, tchau e até a próxima.